Vamos realmente usar a palavra S hoje? Sacrifício. Agimos como se fosse quase um palavrão nestes dias. Todo mundo quer saber o que pode obter, não o que pode dar. Ser egocêntrico significa se preocupar exclusivo ou principalmente com o próprio interesse e o bem-estar. Ser absorvido em si mesmo, ser egoísta, egocêntrico, independente, autossuficiente e centrado em si mesmo. Agora, vou repetir o que eu disse ontem à noite. Quando falamos sobre não ser egoísta, não queremos dizer que você nunca deve fazer nada por si mesmo. Você precisa fazer as coisas para si mesmo. Você não vai ser saudável se não o fizer. É bom fazer coisas que você gosta. É bom conquistar algumas coisas para você mesmo que você realmente gosta. Você trabalha duro, você precisa cuidar de si mesmo. É bom você rir, é bom descansar, é bom se divertir. Por favor, cuide-se, invista em você mesmo. Invista em sua saúde. Mas não seja totalmente absorvido em si mesmo, egoísta e egocêntrico. Então, como eu disse, nós sempre devemos encontrar o equilíbrio. Viver uma vida onde nós não estamos tentando agradar a nós mesmos, mas agradar a Deus. Vejamos Colossenses capítulo 1, verso 10. Talvez eu devesse perguntar se alguém aqui tem um problema em ser egoísta. Cerca de 2 dúzias de pessoas, bem. Eu acho que o resto de vocês vão ficar entediados hoje, então. E isso para que vocês vivam e comportem-se de uma maneira digna do Senhor, para que em tudo possam agradar a Ele, e desejando agradar a Ele em todas as coisas. Agora, não há nada de errado em pedir a Deus para dar-lhe algo que você quer, mas se o que você quer, o que eu quero, não é o que Deus quer, então temos de deixar imediatamente de lado o nosso plano e pegar o dele. Mesmo sendo desconfortável, mesmo doendo, mesmo que signifique sacrifício. É um sacrifício momentâneo que vai levar a maior alegria na vida. Alguém aqui com que Deus tem lidado sobre deixar algo que significa muito para você, mas você sabe que Deus está lhe dizendo para deixar ir e você ainda não chegou perto de fazê-lo? Ok, bem, então adivinhe, isso é para você hoje. Posso apenas dizer que Deus não vai mudar de ideia. É bom saber que Ele não vai mudar de ideia, não importa por quanto tempo você fique adiando, vai ser o mesmo. Frutificando em toda boa obra e crescendo de forma constante e crescente pelo conhecimento de Deus na completa, profunda e mais clara visão e conhecimento e reconhecimento, procurando agradar a Ele e desejando agradar a Ele em todas as coisas. Agora, eu quero ler para você um pequeno conto chamado Como Ser Miserável. Apenas no caso de alguém querer, sabe isso? Posso dizer como obtê-lo. Pense em si mesmo constantemente. Use eu o máximo possível. Espelhe-se continuamente na opinião de outras pessoas. Ouça com toda a avidez o que as pessoas dizem sobre você e se não for o que você quer ouvir, fique com raiva. Espere ser apreciado por todo mundo. Seja desconfiado. Seja ciumento e invejoso também. Seja sensível e facilmente ofendido. Nunca perdoe jamais uma crítica. Não confie em ninguém além de si. Insista em consideração e respeito em todos os momentos. Exija acordo com seus próprios pontos de vista sobre tudo. Fique de mau humor e sinta pena de si se as pessoas não são gratas pelo que você fez para elas. Nunca se esqueça do quanto você tem feito para as outras pessoas e pense sobre isso em todo o tempo. Mas lembre-se sempre do que não conseguiram fazer por você. Evite o seu dever, procure em todos os momentos entreter a si mesmo e fazer o mínimo que possivelmente puder para outras pessoas. Agora, o que me ocorreu quando eu estava no meio desta leitura foi que era exatamente a minha maneira de ser. Não há provavelmente nenhuma dessas coisas de que eu não me sentia culpada quando eu comecei a minha jornada com Deus há 38 anos. E eu só estou aqui para dizer-lhe hoje que esta é uma questão muito importante.
Jesus Cristo morreu para que possamos já não ter de viver para e por nós mesmos, mas para e por Ele. Efésios 5,15. Ele morreu pelos nossos pecados, morreu para nos darmos o céu, morreu para que possamos ter um relacionamento com Deus, mas Ele morreu, então já não temos que viver por e para nós mesmos. A maior libertação que Deus me deu foi libertar-me de mim mesma. É tão maravilhoso não ter de se levantar todos os dias e não fazer nada além de pensar em si durante todo o dia. As pessoas egocêntricas são pessoas auto-enganadas. Elas acham que quanto mais fazem por si e todo mundo faz por elas, mais felizes elas serão. Mas o oposto é que é a verdade. Lucas 9, 23 a 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, repudie a si mesmo, esqueça, perca de vista a si mesmo e seus próprios interesses. Recuse-se e desista de si. A simplicidade do que ele está dizendo é: se você realmente quiser me seguir, você tem que sair de sua mente. E então tomar a sua cruz e seguir a mim. A cruz que Cristo nos pede para levar não são desastres e doenças e todo tipo de miséria que você puder imaginar. Às vezes, quando as pessoas estão tendo problemas, elas dizem: bem, é a cruz que eu tenho que carregar. Bem, isso não é realmente a cruz que Jesus nos pede para carregar. Sim, nós podemos ter que passar por coisas, mas Ele veio para nos dar a vitória sobre todas elas. A cruz que Ele está nos pedindo para carregar é tomar a decisão de viver desinteressadamente em um mundo onde as pessoas precisam ver a Jesus. E Jesus é amor. Deus é amor, não é apenas algo que Ele faz, é algo que Ele é. Ele derrama seu amor em nós para que possamos recebê-lo e ser curados e deixar que o amor se derrame de nós para outras pessoas. Deus trabalha através de pessoas. Nós estamos sempre pedindo a Deus para fazer isso, e Deus faz aquilo, e Deus resolve este problema, e Deus resolve aquele problema. Eu me pergunto o que aconteceria se nós começássemos a orar: Deus, eu quero orar por esta pessoa que está sofrendo, e se você quiser usar-me, mostre-me o que eu tenho que fazer. Na verdade, eu vou desafiar você hoje a começar a orar desse jeito, porque você vai se surpreender se você apenas orar para Deus ajudar as outras pessoas. Isso não custa nada. Posso até me sentir bastante religiosa quando eu faço isso, mas se eu realmente me empenhar e disser: Deus, eu não sei, sabe, eu não sei se é alguma coisa que queres que eu faça ou não, mas se você quer, me mostre o que é e dê-me a graça de fazê-lo. E por vezes olhamos para um problema e nós nem sequer consideramos que Deus possa nos usar, porque o problema é tão grande para que possamos resolvê-lo, mas não há nada de errado em colocar alguns cristãos entediados e infelizes a bordo para ajudá-los. E sabe, nós ganhamos vida quando há uma necessidade e nós começamos a supri-la. O Espírito Santo coloca muitas oportunidades na nossa frente para colocarmos os outros antes de nós mesmos, se apenas deixarmos. Deixe-me te dar um exemplo. Isso aconteceu há cerca de 3 semanas atrás. Dave e eu fizemos uma viagem para Branson, Missouri para descansar e ver alguns dos shows por lá. E nós fomos para um show que realmente foi de mau gosto e não foi muito bom. E assim, eu já tinha meu plano após cerca de 30 minutos de intervalo, eu ia embora. E então, eu disse para o Dave: isso é muito ruim para eu esperar até o intervalo e para ir embora. E ele disse: sabe, eu pensei nisso também. Ele disse: eu não sinto como se Deus quisesse que saíssemos. No fundo, eu já sabia disso, mas eu não estava prestando toda a atenção em Deus que eu precisava, porque às vezes, quando você realmente quer fazer alguma coisa, você apenas deixa Deus de lado muito rápido. E assim, eu logo disse: por que nós precisamos ficar? E ele disse: bem, eu apenas pensei sobre isso. Ele disse: você sabe, se você
e outras pessoas irem. E ele diz: como você iria se sentir se alguém saísse enquanto você estava pregando? Ele disse: eu acho que isso faria sentir-se mal. Ele disse: eu acho que devemos ficar. Então, eu soube que ele estava certo. Há um texto na Bíblia que diz: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Bem, algumas semanas eu comecei a tentar viver de acordo com isso. Eu fiz por algumas horas. Então, no dia seguinte, eu tive que começar de novo, e começar de novo, começar de novo. E Deus continua me trazendo a Escritura, e eu penso que nós estamos em luta. Porque eu acho que nós realmente nem mesmo começamos a compreender o quanto isso mudaria nossas vidas se nós realmente o fizéssemos. Não haveria problemas em casamento se as pessoas fizessem isso. Vamos ver Mateus capítulo 7, começando no verso 7. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam na porta com reverência e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate com reverência, a porta será aberta. Assim vemos que Deus está nos convidando para trazer as nossas necessidades a Ele, até mesmo parecer ser uma praga às vezes. Pois qual de vocês, homens, se seu filho pedir-lhe pão, você lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas e vantajosas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, perfeito como Ele é, dará coisas boas e vantajosas àqueles que pedirem a Ele. De modo que este convite é claro. Peça e continue pedindo, busque e continue buscando, bata e continue batendo. Deus é bom. Ele quer ajudar você. Se você pedir-lhe alguma coisa, Ele não vai lhe dar algo ruim. Se você pode ser uma bênção para os seus filhos sendo mal como você é, quanto mais Deus abençoará seus filhos. Amém? Eu falei algo errado? O que foi que eu disse? Vocês estão rindo, eu não acho que eu falei alguma coisa engraçada. Continuando. Se sendo maus podemos dar coisas boas aos nossos filhos, então Deus pode fazer muito mais. Mas eu quero que você veja o verso 12. Assim em tudo. Agora, o assim não estaria ali se o que estamos nos preparando para ler não tivesse muito a ver com o que acabamos de ler. Assim em tudo, façam às outras pessoas aquilo que vocês realmente querem que eles também façam a vocês, pois nisso se resume a lei e os profetas. Então agora parece a mim que, se eu estou entendendo direito, que este fazer aos outros o que gostaríamos que se fizessem a nós tem algo a ver com a gente ter esta porta aberta no céu. Veja, pensamos que podemos maltratar as pessoas e agir da forma que quisermos, e em seguida, quando temos necessidades, nós pedimos a Deus para atendê-las e esperamos que Ele o faça. E a Bíblia nos ensina muito claramente que Deus, se estamos com raiva e nos recusamos a perdoar as pessoas que nos feriram, Deus não pode nos perdoar e responder nossas orações. E você sabe que nós não temos sequer noção de quantos cristãos zangados existem. Quero dizer, é uma epidemia. Eu nunca ensinei em qualquer tipo de reunião sobre a falta de perdão, ira, contenda, amargura, e pedir no final: quantos de vocês precisam de oração nesta área? Eu não estou exagerando, eu nunca tive uma reunião em que eu não tivesse pelo menos uma lista de 70% de toda a multidão de pé. Eu vou ser honesta, isso me preocupa. Porque, sinceramente, há muito a ser feito nesta hora em que estamos vivendo. E Deus precisa de nós totalmente carregados. Amém? Precisamos estar carregados, cheios do poder de Deus e não vivendo as nossas vidas egoístas, egocêntricas, exigentes, onde só temos nós mesmos em nossa mente o tempo todo. Sabe o quê? Você não pode ser assim. Eu espero e oro para que você não seja assim. Mas eu fui assim por um longo tempo, e se você não precisa desta mensagem hoje, eu vou pregar para mim, porque eu ainda preciso de um pequeno curso de reciclagem de vez em quando. Amém? Então, se nada mais, isso pode ser um seguro hoje, para ajudar-nos a permanecer no caminho certo.
Peça e continue pedindo, busque e continue buscando, bata e continue batendo. Deus é bom e Ele quer te abençoar. Então tudo. O que você quer que outras pessoas façam por você, comece a fazer isso para eles, antes que eles façam por você. Nós não podemos esperar para fazer o que é certo depois que alguém nos trata bem. A pessoa mais madura é aquela que faz primeiro. Amém? Você pode ter que tratar alguém bem por um longo tempo antes de você chegar ao resultado certo. Mas se nunca obtiver o bom resultado, você terá a recompensa de Deus. Me ouviu? Vou dizê-lo outra vez. Você pode ter ou tratar uma pessoa bem por um longo tempo antes de você começar a obter o resultado. E mesmo que eles nunca façam o que você quer que eles façam, não sinta como se seus esforços fossem em vão, porque você tem uma recompensa vinda de Deus. Deus promete a nós que nós vamos colher de acordo com aquilo que nós semearmos. E quando Ele voltar, sua recompensa e seu salário estarão com Ele. Verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso e larga é o caminho que leva à destruição, e muitos são aqueles que entram por ela. Como é estreita a porta, contraída pela pressão, e apertado e estreito o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Agora eu vou ser honesta, foi um pouco difícil para a minha carne manter-me sentada naquele evento, mesmo sabendo que era a coisa certa a fazer, embora eu quisesse ser obediente a Deus e tinha decidido ser, eu mal podia esperar para acabar. Sabe, só porque nós obedecemos a Deus, isso não significa que nossa carne vai estar batendo palmas e tendo arrepios de felicidade. Esse é o lugar onde, para ser honesta comigo, o sofrimento por Cristo vem. E isso não é uma palavra que nós gostamos de usar muito na igreja. As pessoas não parecem gostar quando você fala em sofrimento. E você sabe, há certamente um tipo de sofrimento que Jesus pagou, pelo qual nós não temos de suportar, mas a Bíblia diz que se não estamos dispostos a sofrer na carne como Cristo sofreu, então nunca podemos realmente andar no Espírito e sermos obedientes a Deus. Nós temos de estar dispostos a sacrificar o que queremos muitas vezes, porque nós sabemos que não é a melhor coisa para o reino de Deus ou para outras pessoas. Agora, eu poderia ter saído de lá? Teria saído se Dave não tivesse escutado mais do que eu? Às vezes eu escuto melhor do que ele, às vezes ele ouve melhor do que eu. É por isso que somos uma boa equipe. E às vezes eu estou pronta para apenas dar a alguém o que eles merecem. E David diz, bem, eu acho que nós precisamos mostrar-lhes misericórdia. E então outras vezes ele diz, sabe, esse sujeito precisa sair da estrada, ele não consegue nem mesmo dirigir. Eu digo, não haja assim, David, ele provavelmente não viu você e aí vai. Por isso é bom termos pessoas ao redor, por vezes, que podem nos lembrar se começamos a sair da pista um pouco, sabe? E aí, amém? Mas agora aqui está o que acontece conosco, eu acredito muitas vezes. Vamos dizer que talvez eu tivesse me levantado e saído. E você sabe, se eu tivesse me levantado e saído, eu teria sabido em meu coração que provavelmente aquilo não era a melhor coisa a fazer. Eu teria sabido. Eu me pergunto quantas dezenas de vezes, diárias ou semanalmente, em que nos sentimos assim e passamos por cima desse sentimento e vamos em frente, apenas fazemos o que gostamos. Vou te dar um exemplo, nos cultos da igreja. Quantos aqui sabem que não é realmente a coisa mais legal do mundo entrar num culto atrasado, interromper um monte de pessoas que estão tentando adorar a Deus? Quantos de vocês sabem que não é realmente... Eu acho difícil acreditar que alguém durante uma chamada ao altar, quando as pessoas estão sendo ensinadas sobre a sua salvação, acho que é difícil acreditar que alguém pode achar realmente confortável se levantar, desculpe-me, 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 desculpe-me. E quer saber? Sim, são coisas pequenas, mas elas são realmente pequenas coisas. São as raposinhas que estragam a vinha.
Eu acho que se pudermos aprender a sermos obedientes nessas pequenas coisas, então nós não vamos ter dificuldade em sermos obedientes nas coisas maiores. Muitas dessas coisas são coisas que são apenas entre nós e Deus. Elas não são algo de que você vai falar com alguém a respeito. Você apenas sabe que Deus não quer que você faça isso ou quer que você faça aquilo. E daí, porque você ama Deus, você quer agradá-lo, você vai e faz isso. E se você está desconfortável, então mesmo desconfortável, você ainda tem um grande sentimento por dentro. Então aqui está o que teria acontecido se eu deixasse de sentir que não era certo. Com toda a probabilidade, naquele dia, e talvez no dia seguinte, eu teria me sentido não tão feliz quanto normal, como eu não sei o que está errado. Pergunto-me quantas vezes ficamos pensando, eu não sei o que está errado, eu estou apenas com mau humor, eu estou estranho hoje, eu não sei não. Eu não sei o que está causando isso. E ainda pior é quando você começa a culpar outra pessoa. Você não é isso, você não é aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. E é incrível o que acontece se nós formos honestos e começarmos a dizer a Deus o que está acontecendo aqui. E literalmente eu acredito que eu poderia ter envenenado a minha felicidade através de algo tão simples como não tratar esta pessoa da maneira que eu gostaria de ter sido tratada. Vocês pensam que estou certo ou apenas pensam, não, isso é demais para mim? Então, eu não planejei isso até esta manhã, mas eu vou falar com você por alguns minutos sobre semear e colher. A Bíblia diz que enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita. E vamos ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 escrituras rápidas aqui, acerca de semear e colher. Então, deixe-me lhe dizer, antes de eu falar isso, que é incrível, essa coisa de semear e colher nos dá uma grande quantidade de poder. E, para ser honesta, se eu conseguir alguma coisa semeando na vida de uma outra pessoa, então isso me dá uma certa quantidade de controle sobre o meu destino. Em outras palavras, se quero que as pessoas sejam simpáticas comigo, tudo o que eu tenho que fazer é começar a ser amigável. A Bíblia diz que se eu quero que Deus perdoe a mim, tudo o que eu preciso fazer é perdoar todos os outros que maltrataram a mim. Se eu quero misericórdia para com meus erros, tudo o que eu tenho a fazer para conseguir essa misericórdia é ser misericordiosa, que dá misericórdia às outras pessoas. Agora, eu não sei sobre você, mas eu gosto do controle e poder. E por isso essa coisa de semeadura me excita. Porque significa, se eu quero que as pessoas gostem mais de mim, tudo que tenho a fazer é ser mais agradável com elas. Alô? É realmente incrível essa coisa toda, esse privilégio que Deus nos deu. Mateus capítulo 7, os 2 primeiros versos. Não julguem, não critiquem e condenem aos outros, para que vocês não sejam julgados e criticados e condenados. Pois da mesma forma que você julgar e criticar e condenar os outros, você vai ser julgado e criticado e condenado. De acordo com a medida que você usou para tratar os outros, ela será usada novamente para medir você. Não pode ser mais simples, pode? Quantos de vocês não querem outras pessoas mexendo com seus defeitos? Quantos gostariam que outras pessoas cobrissem alguns dos seus erros e apenas selassem seus lábios e não dissessem nada? Bem, adivinha, a melhor maneira de conseguir isso é começar a fazê-lo. Eu poderia apenas descarregar os 2 canos, estou deixando a cidade, só voltarei em agosto e sei que vocês terão me perdoado. Você sabe, este outro problema começou no jardim. Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 8. Eu não vou ler todos eles, mas Adão e Eva estavam tendo um dia feliz enquanto eles estavam fazendo o que Deus lhes pediu para fazer. Aí então o inimigo mostrou a Eva algo que ela não tinha. E disse que sua vida seria melhor se ela tivesse, embora Deus tivesse dito a ela que não lhe daria aquilo. Eles queriam para si mesmos o que Deus não lhes tinha dado, e eles colocaram a sua vontade acima da dele. O diabo disse, bem, esta fruta é boa, você vai saber mais, você vai ser mais como Deus. Você sabe qual foi o resultado? Eles perderam a cobertura divina, de repente eles perceberam que estavam nus, eles tentaram cobrir-se a si mesmos, entraram em obras da carne, e eles experimentaram medo pela primeira vez em suas vidas, e correram e se esconderam. Eu acredito que é exatamente o que acontece conosco.
Quando vivemos com um monte de lixo que sabemos que não é certo. Agora, não me entenda mal, nenhum de nós pode ser perfeito. Graças a Deus temos um Salvador. Graças a Deus pelo perdão. Eu preciso dele 200 vezes por dia. Eu sou grata pelo perdão. Mas o que eu estou falando a respeito hoje é continuar nas coisas que você sabe que estão erradas e nem mesmo trabalhando com Deus. Quero dizer, pode demorar um pouco para se obter avanços nas coisas que você tem em cativeiro, mas a condição do nosso coração é muito importante. Deus, eu não quero fazer isso. Deus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero me comportar como queres que eu me comporte. E você estuda, e você sai na atmosfera certa, e você ora. Eu vou te dizer, não acho que alguma pessoa neste edifício ou em qualquer outro lugar que pode me dizer que você está em cativeiro e você tem obedecido a Deus por 20 anos e você ainda está no mesmo cativeiro. Desculpe, mas não acredito nisso. Não encontro apoio nas Escrituras. Eu acredito que se eu estou em cativeiro e eu entro num relacionamento com Deus, eu não apenas serei salvo e escaparei do fogo eterno do inferno, mas realmente eu quero viver uma vida com Deus onde eu convido o Espírito Santo na minha vida a lidar comigo sobre qualquer coisa na minha vida que não é o que Ele quer que eu seja. Estou chamando algumas pessoas hoje para estarem prontas para crescer e amadurecer e serem tudo que Deus quer que sejamos. Amém? Eu tenho que acreditar que eu tenho o grupo certo. Se você não fosse sério, você não estaria aqui numa manhã de sábado. Eu sei que nós temos muitas pessoas de todas as esferas diferentes da vida, de todos os diferentes graus de maturidade espiritual, assistindo pela TV, mas eu estou apenas dizendo que Deus tem uma vida para você que é totalmente incrível e surpreendente e que você não pode perder o que Deus tem para você. Quero dizer, a paz, a alegria, a justiça, a esperança, o poder, as coisas boas que Deus quer fazer para você. Não seja aquele que empurra os limites tanto quanto possível e espera entrar sorrateiramente pelas portas dos fundos do céu e não quero ainda estar no jardim de infância quando eu chegar lá. Você sabe, Lúcifer caiu do céu através de auto-vontade. Vejamos Isaías capítulo 14, de 12 a 15. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, luz da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que enfraquecia e debilitava as nações, ó blasfemo rei satânico da Babilônia. E você que dizia em seu coração, eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto alto do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. Eu vou. E eis a resposta de Deus. Mas das profundezas do Sião você será levado ao Hades, para os recessos mais íntimos do abismo, na região dos mortos. Por isso precisamos apenas entender que, quer queiramos ou não, Deus está no comando. E se fizermos o que Ele nos pede, vamos ser felizes e abençoados. E se não fizermos, vamos perder algo. Vamos perder. Eu poderia ter levantado e saído daquele show, mas eu percebi que era uma coisa menor. Mas isso é onde eu comecei com Deus. Você ouviu todas as minhas histórias sobre colocar meu carrinho de supermercado para trás e fazer todas as pequenas coisas que Deus me ensinou? E sabe, eu não cheguei a ir para a faculdade da Bíblia, mas eu fui para a escola do Espírito Santo. Esse é o tipo de... Ouça-me agora, esse é o tipo de relacionamento íntimo e pessoal com Deus, onde fazendo compras de supermercado, falando com as pessoas, ou o que seja, você terá um toque de Deus de que não é isso que Ele quer que você faça e é só por causa dEle. Não para ter uma boa reputação, porque a maioria das pessoas não vão saber o que você fez, mas só por Ele você vai fazer o que Ele pede para fazer. E deixe-me dizer, você começa a desenvolver uma intimidade com Deus que é preciosa em sua vida cotidiana. Sei que essas coisas acontecem com você e comigo o tempo todo. Vamos falar sobre quartos de hotel. A maioria de vocês já se hospedou em um. Então, será que você cuidou dele como você gostaria que alguém tomasse conta do seu? Acredito que sim. Você diz, bem, do que você está falando?
Nós estamos pagando para limpá-lo. Eu não disse que você precisa limpá-lo e fazer a cama e tudo mais, mas aqui está um exemplo. Esta manhã eu deixei cair a tampa do meu café e eu não deixei cair em lugar conveniente, foi ao lado da cadeira, quase por trás dela e eu alcancei até lá e peguei a minha tampa. Havia um pouco de água sobre ela que ficou no chão de madeira e apenas momentaneamente eu pensei assim: veja, sempre temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Deus dizendo uma coisa e a carne dizendo outra coisa. Por isso foi apenas momentâneo que... Então pensei, não é desse jeito não. Fui, peguei uma toalha de papel, tive que ficar de cabeça para baixo. Fiquei atrás da cadeira, limpei a água. São essas pequenas coisas. Eu estou lhe dizendo que são essas pequenas coisas que significam muito para Deus. Eu realmente acredito que é aí que crescemos e amadurecemos. Mais do que todas as coisas, eu prefiro ver alguém fazer um compromisso de fazer isso do que se comprometer a sair de casa e ir para a África para ser missionário. Eu preferiria ver alguém que vai fazer um compromisso de fazer as pequenas coisas que Deus nos pede para fazer só para Ele, coisas que ninguém fala a respeito delas, mas você faz só para Ele. Amém? Tudo certo agora. Lucas capítulo 18, verso 18. Vou ler uma história sobre um homem que era um homem religioso, mas não era um homem de Deus. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Nós podemos ser um homem religioso, mas não ser um homem de Deus. Lucas 18, verso 18. Um certo homem importante perguntou-lhe: bom mestre, você que é essencialmente e perfeitamente moralmente bom, o que eu devo fazer para poder herdar a vida eterna? Isto é, o que eu devo fazer para participar da eterna salvação do Messias no reino? Verso 20. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu: eu fiz tudo isso desde a minha juventude. Esse cara manteve a lei. Era um bom homem religioso. Quando Jesus ouviu isso, disse: há uma coisa que você ainda não fez. Venda tudo o que tens e dá o dinheiro para os pobres, e você terá um rico tesouro no céu. Depois venha e siga-me e seja meu discípulo. Junte-se ao meu grupo e acompanhe-me. Mas quando ele ouviu isso, ele ficou angustiado e muito triste, porque ele era um homem muito, muito rico. E Jesus, vendo entristecido, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram perguntaram: então quem no mundo pode ser salvo? E ele disse: aquilo que é possível aos homens é possível para Deus. E ouçam, Pedro lhe disse: eu amo isso. E Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos, bens, casas, família, negócios, para seguir a você. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por amor do reino de Deus, deixará de receber em troca muitas vezes mais neste mundo e no mundo que está por vir, a vida eterna. Agora, aqui tem muitos versículos, mas deixe-me voltar a este e dizer o que aprendi aqui. Aqui está um cara que seguiu toda a lei. Você pode ir à igreja, ter um adesivo no carro, pode dar uma oferta, pode ser o primeiro na porta. Nós fazemos tantas coisas por causa das regras e daquilo que pensamos que deveríamos fazer. Não significa que temos maus corações, mas agora Jesus não estava tentando tirar todo o dinheiro do cara. Quando você lê nas Escrituras sobre pessoas dando tudo que tem aos pobres, é apenas como... Jesus realmente não estava tentando tirar todo o seu dinheiro. Ele sabia que o cara tinha um problema com seu dinheiro. E por isso ele pediu para ele, porque ele sabia que aquele dinheiro estava entre os dois. Então, às vezes, Deus terá que mexer conosco numa área que significa um pouco demais para nós. Há um pouco de agitação que continua para ver se nós vamos entregar aquela coisa. Se nós vamos deixar ou desistir de algo por amor a Deus. E se aquele jovem fizesse do jeito certo,
Jesus disse aos seus discípulos que disseram: nós já desistimos disso, daquilo, outro. E quanto a nós, ele diz: vocês nunca desistirão de qualquer coisa que vocês não tenham de volta, muito mais nesta vida e no mundo vindouro. E não posso sequer imaginar como esse cara teria terminado se ele pudesse ter feito o que Deus lhe pediu para fazer e dissesse: isto é seu, Deus, se você quiser, o dinheiro não é tão importante para mim como você é. Se você quiser, aqui está. Gente, o cara teria tido de volta muitas vezes mais, com alegria. Mas como acabou, ele ficou com dinheiro sem nenhuma alegria. Então podemos nos agarrar a coisas que agradam a nossa carne e podemos mantê-las e não ter nenhuma alegria, com essa sensação de peso no interior, ou podemos sacrificar e deixar a nossa carne ferida, e em seguida vamos acabar vendo que Deus pode realmente fazer por alguém que está disposto a dar tudo por Ele. Agora, em Lucas capítulo 10, há uma outra história maravilhosa. Na verdade, Lucas é um grande capítulo na Bíblia. Simplesmente tem tantas coisas maravilhosas nele. Lucas capítulo 10, verso 25. E um certo perito da lei, agora este é um homem inteligente. Então nós já tratamos com um homem religioso que não era um homem de Deus e agora vamos lidar com um homem inteligente que não era muito sábio. E um certo homem perito na lei se levantou para tentá-lo, dizendo: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: bem o que está escrito na lei. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força, e o próximo como a si mesmo. E o homem não estava querendo fazê-lo, e assim ele pressionou um pouco mais. Ele disse: quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa história sobre um homem que foi espancado por assaltantes e ele foi jogado ao lado da estrada, estava sangrando e morrendo, e um homem religioso veio e passou pelo outro lado da estrada. Era um sacerdote. E mais tarde outro homem religioso veio, um levita, e ele também passou pelo outro lado da estrada. E em seguida uma espécie de homem velho e comum e ele veio e parou e foi até aquele homem, tomou seu dinheiro, tomou seu tempo e cuidou dele. Medicando-lhe as suas feridas, o levou para uma estalagem e disse ao dono: olha, eu tenho alguns negócios que eu preciso fazer, eu irei, mas aqui está o seu dinheiro. Use isso para cuidar dele. Se eu lhe dever alguma coisa, quando eu voltar, pagarei. Ele não colocou qualquer limite no que estava fazendo. Eu amo esta parte. Ele não disse: bem, eu vou gastar R$100 e não mais do que isso. Ele disse: o que for preciso, eu vou ajudar esse cara. Bem, o que for preciso, eu quero ajudar esse cara. Tudo o que precisar, eu ajudarei as pessoas no que for necessário. Tem alguém em casa hoje? No que for preciso, eu quero ajudar as pessoas. Se queremos que não haja limites nas bênçãos de Deus para nós, talvez precisamos expandir os limites da nossa doação. Eu me pergunto, quantas pessoas vêm para a reunião, você dá uma oferta na quinta-feira à noite e depois nas outras ofertas você diz: eu não preciso ofertar de novo?
Bem, talvez não precise, mas você pode. Eu me dou o tempo todo. Eu não venho na sexta-feira de manhã dizendo eu preguei ontem à noite, então eu hoje não vou pregar de novo. Se você vai no restaurante e come, você não pode dizer eu estive aqui ontem, eu comi, não vou pagar hoje. Vamos lá. Obrigada. Então eu decidi que eu ia fazer a minha própria história. Eu tenho orgulho dessa história, isso é muito bom. Jesus contou a história sobre 2 homens religiosos e um homem compassivo. Vou lhe contar uma história sobre 3 cristãs que frequentam a igreja, que foram confrontadas com a necessidade e como elas responderam. 3 cristãs frequentadoras da igreja, leitoras da Bíblia, cantadoras de canções, conheceram uma mulher cujo marido a deixou com 4 filhos, aos quais ele não sustentava. Ele se envolveu com uma mulher mais jovem e nunca mais voltou. E a mulher estava exausta a maior parte do tempo de tentar sustentar sua família, sendo mãe e pai para eles. Ela era terrivelmente solitária e muito desanimada. Foi então que a cristã número 1, considerando a difícil situação da mulher, disse: eu vou orar por ela. O que foi uma boa resposta religiosa. A cristã número 2 disse: eu quero saber o que ela fez para que o marido saísse e arrumasse outra mulher. Tinha que ter um motivo. E tudo que a religiosa número 2 fez foi oferecer a sua opinião, mas ainda nada de ajuda. A cristã número 3 viu aquela situação, orou sobre como ela poderia ajudar. Deus colocou no seu coração de pagar o aluguel da mulher por um mês e ela decidiu fazê-lo, mesmo que isso significasse que ela não poderia comprar a roupa nova para a qual estava economizando. Ele também lhe deu a ideia para iniciar regularmente o encorajamento à mulher e para tornar-se sua amiga. Agora eu lhe pergunto, qual destas você acredita que estava caminhando no amor? Veja, isso é o que realmente importa. E nesses poucos minutos que eu tenho aqui hoje, eu só quero dizer a você que você tem uma vida para viver e você tem uma vida para dar. É você que vai dar isso a si mesmo? Ou vai dá-la a Deus? E então deixar Deus usá-la para o que Ele quiser usá-la. E eu gostaria de fazer uma sugestão. Muitos de vocês talvez já viram o filme The Bucket List, que se tornou um tipo de coisa legal, sabe? As pessoas perguntam, você tem uma lista de balde? Eu digo, sim, mas está vazia. Sabe, para ser honesta, mesmo que às vezes eu me canse de trabalhar tão duro, eu não posso pensar em nada que eu prefira fazer. Quero dizer, eu tentei viver para minha própria felicidade. E sabe, eu faço coisas que eu gosto. Você sabe, Deus cuida bem de nós, mas eu decidi que eu vou ter um grande balde. E então eu tenho uma sugestão para você hoje, para uma nova lista de balde. Comece um balde e não encha com as coisas que você quer ou tem que fazer antes de morrer. Encha-o com as coisas que você quer fazer para outras pessoas antes de morrer. Amém? Eu amo isso. Vamos começar uma nova lista de balde. Bom, Senhor, eu gostaria de colocar um sorriso em 3 rostos hoje. Eu quero ser um encorajador. Um dia desses eu quero comprar para alguma mulher que nunca teve uma roupa nova, em 5 anos, um novo e belo guarda-roupa de verão. Realmente?
Isso levou algum tempo. Eu acho que é melhor começar esta mensagem de novo. Por que você não crê em Deus para ser capaz de carregar uma carteira cheia de notas de 20 ou 50 para você poder abençoar outras pessoas? E que tal carregar alguns vales presentes para o gás, mantimentos e para outras coisas mais, e quando for para a igreja você ser um espião do Espírito Santo? Vamos? Basta olhar para aquela mãe solteira que você sabe que está cansada porque está trabalhando em 2 empregos e o pai das crianças não dá nenhum apoio e ela nunca levou as crianças para comer fora. Então por que não lhe dar um vale-presente e dizer: ei, por que você não vai levar seus filhos para almoçar hoje? Quero dizer, isso pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar. Vamos lá. Não há nenhuma razão para estarmos entediados e miseráveis e solitários e sentados em volta murmurando e reclamando o tempo todo das nossas vidas. E Deus, qual é a sua vontade para mim? Qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? O que quer que eu faça? Comece dizendo: ao você vê uma necessidade, Deus, há algo que quer que eu faça? Pode me usar. E não, Deus, corrija isso. Mas se realmente quiser, usa-me para fazer algo, para fazer a diferença na vida de alguém. Eu estou dizendo a verdade. Eu já fui culpada de todas essas coisas que eu li aqui no início do culto. Essa era eu. Se você quer ser miserável, esta é a receita. Agora, para realmente se levantar e ter o propósito de viver da maneira que eu... Agora, eu não estou dizendo que eu cheguei lá, mas eu digo, eu acho que é a melhor ideia que eu já tive em um longo tempo. Eu acredito que isso aumentará a sua alegria em Cristo. Eu quero dizer, de uma forma transbordante. Amém? Dê um brado de vitória ao nosso Deus.